Olá, ouvintes! Bem-vindo ao podcast Papo Matemático. Eu sou Rayane Sena e hoje nós vamos explorar a história das equações do primeiro grau. E para enriquecer a nossa conversa, temos a honra de receber um convidado especial, professor Elzimar de Oliveira Rufino, professor da Universidade Federal de Roraima. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Elzimar. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aí com vocês. E para começar, nós vamos falar sobre as origens das equações. Professor Elzimar, você poderia nos contar um pouco sobre como que as primeiras civilizações, como os babilônicos e os egípcios, eles lidavam com os problemas matemáticos? Sim, vamos tentar contar um pouco de história. Bom, a gente voltando no tempo, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, a gente tem os primeiros indícios de resolução de equações do primeiro grau. Então, começa com os babilônios, onde eles escreviam em tábuas de argila, e a escrita que eles utilizavam era a escrita cuneiforme. Então, nessas tábuas de argila, há indícios de resolução de equação do primeiro grau. Eles utilizavam métodos geométricos para resolver equações, né? Então, por exemplo, se eles fossem resolver a equação 2x mais 5 igual a 11, por exemplo. Então, eles não tinham a álgebra nessa época. Então, eles utilizavam métodos como cálculo de área, por exemplo, né? Então, esse 2x, por exemplo, eles olhavam como se fosse um retângulo de lado 2 e um lado que seria o lado que eles queriam determinar. Esse mais 5, eles poderiam olhar como outro retângulo de lado 5 e lado 1. Então, eles queriam saber encontrar a área de um retângulo de lado desconhecido e lado 2, somado com a área de um retângulo de lado 1 e lado 5. A soma dessas duas áreas, eles teriam que dar, no caso, o número 11, né? Então, uma maneira de sair procurando esse valor desconhecido é formar tabelas. Então, eles poderiam colocar, por exemplo, uma tabela com o valor de x e sair fazendo as continhas com o 2x mais 5, até achar o valor, no caso 11. Então, era como se fosse soma de áreas de retângulos que eles utilizavam. Um segundo indício que a gente pode detectar agora com os egípcios. A gente sai mais ou menos de 2000 anos antes de Cristo e viaja no tempo um pouquinho mais ou menos até 1650 a.C. Então, a gente está fazendo mais ou menos aí uma viagem de uns 350 anos. Um pouquinho longa. Uma viagem um pouquinho longa, né? A matemática, ela realmente, ela nessa época se desenvolvia uma certa lentidão, né? Então, tem um cidadão escocês chamado Alexander Henry Hind. Então, em 1858, no Egito, ele adquiriu um papiro. Esse papiro ficou conhecido como o papiro de Hind ou o papiro de Ames, porque designa a autoria a um escriba chamado Ames. Então, esse papiro, a gente já pode destacar aqui uma diferença. Nos babilônios, eles utilizavam argilas, né? Tábuas de argila com a escrita cuneiforme, em forma de cunhas, né? Aqui já são papiros, né? É como se fosse já um começo de utilizar papel. Aqueles rolos lá, né? Então, a escrita também é um pouco diferente. É uma escrita que eles chamam de hierática, que era uma simplificação dos hieróglifos. Então, o que tinha nesse papiro? Ele tinha cerca de 87 problemas de várias áreas da matemática: aritmética, geometria, frações, proporções. E entre eles tinha alguns problemas que
que a gente pode considerar como um problema de resolução de equação do primeiro grau, né? Então, por exemplo, o problema 24 desse papiro tem, na nossa linguagem, né, tem esse problema que a gente pode falar assim, ó, 1 arra mais a sétima parte de arra é 19. Qual é o valor de arra? Então, esse arra é como se fosse um valor desconhecido, ou um número, né? Uma quantidade que se queria descobrir. Então, esse era e na nossa linguagem, isso se traduziria assim, que seria 1x mais 1/7 de x igual a 19. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Uhum. Então, só que essa é a nossa linguagem, né? Na época deles, eles não usavam letras para representar quantidades. Então, eles tinham que usar outra metodologia, né? Então, nesse papiro, ele utilizava o que a gente poderia chamar de método da falsa posição. Então, como é que eles tentavam resolver? Eles pegavam, como é que tem x, na nossa linguagem, x mais 1/7 de x igual a 19, então esse 1/7 ele dava uma ideia do número que ele poderia tentar. Então, ele pegava, por exemplo, 7. Se você pegar 7 mais 7 vezes 1/7 dá 8. Então, eles iam pegar esse 8 e trabalhar com multiplicações, até achar o valor que daria o resultado. Que daria o resultado. Agora, só chamando a atenção que a multiplicação deles, da época, não era a multiplicação que a gente conhece hoje. Era um método bastante complicado. Por exemplo, se eles quisessem multiplicar 8 por 3, é só uma ideia simples, né? Então, quero multiplicar 8 vezes 3. Então, eles fariam uma tabela, de um lado com duas colunas, de um lado ele colocaria o número 1 e do outro lado colocaria o número 3. E eles saíam fazendo dobros. O dobro de 1 é 2, o dobro de 3 é 6, o dobro de 2 é 4, o dobro de 6 é 12, o dobro de 4 é 8, o dobro de 12 é 24. Então apareceu o número 8, e aqui nessa linha do 8, do lado dele tem o 24, e aí eles sabiam que 3 vezes 8 é 24. Então era por dobro. Às vezes não aparecia o valor que eles queriam, mas aí sempre ia ter dois locais onde somados vai dar o valor que ele estava querendo multiplicar. Isso é interessante porque sempre funcionava, porque é como se fosse o princípio da base binária isso daí. Funciona esse tipo de multiplicação porque qualquer número pode ser escrito na base 2, na base binária. Então, se eu quisesse fazer uma multiplicação de um número maior, então a tabela ficaria bem poderia grande. Ser uma tabela maior, mas eles tinham habilidade em fazer, em dobrar e dividir por 2. Eles sim. tinham uma habilidade de fazer isso, né? Mas era basicamente isso, não tinha essa coisa de... É claro que eu estou pegando 3 vezes 8, eles possivelmente já sabiam que daria um 24 na linguagem deles, né? Mas um número maior, que não se conhecia o resultado, eles faziam basicamente esse processo. E funciona pelo fato de que qualquer número pode ser escrito na base binária. Avançando no tempo, nós chegamos à Grécia Antiga. Poderia nos contar um pouco como que a matemática evoluiu nesse período, especialmente com as contribuições de Diofanto? Diofanto, ele viveu mais ou menos no século 3 depois de Cristo. Veja só o tempo que se decorreu. A gente estava falando de coisas que aconteceram, né? Mais ou menos 1650 anos antes de Cristo. Até chegar a época de Diofanto, nós viajamos 2000 anos. Bastante já tempo. É ainda mais tempo. 2 milênios, né? É claro, a gente está pegando alguns personagens, mas a gente está sendo obrigado a deixar muitos outros personagens de fora. Mas é porque o nosso foco são as equações do primeiro grau. Então, por exemplo, a gente poderia falar de Euclides, que Euclides viveu mais ou menos, não sei exatamente qual período, mas século 3 ou antes de Cristo, né? Uns 300 ou 400 anos antes de Cristo, por aí, Euclides. Euclides escreveu os elementos, né? Sim. Então, os elementos tratavam mais da sistematização da geometria, né? Que a gente conhece como geometria plana. Mas nos trabalhos de Euclides, ele também trabalhava algo como se
fosse uma resolução de uma equação do primeiro grau. Mas como o foco é geometria, a gente não vai falar muito de Euclides, né? E a gente passa aqui viajar até o século III depois de Cristo com Diofanto de Alexandria. Vou chamar de Diofanto, muitos consideram ele como sendo o pai da álgebra. Por quê? Porque ele foi em registros, né? Um dos primeiros a começar a utilizar símbolos para representar quantidades. Então, por exemplo, ele utilizava um símbolo que a gente conhece como delta, aquele mesmo delta da fórmula de Bhaskara. Uhum. Ele utilizava o delta para indicar diferenças, por exemplo. O lambda ele considerava para indicar múltiplos. As incógnitas ele usava a letra θ. E com isso, né, as equações ele já tinha essas representações com letras, né? Era mais uma coisa mais geral, né? Só lembrando que Diofanto nasceu possivelmente entre 201 e 214 depois de Cristo e faleceu entre 284 e 298 depois de Cristo. Mas Diofanto também é bastante conhecido pelas equações diofantinas. As equações diofantinas, elas são estudadas hoje em dia em curso de graduação em teoria dos números. Não sei se... São equações lineares do primeiro grau que envolvem duas variáveis, x e y. Né? Na nossa linguagem de hoje, a gente poderia citar o seguinte, né? Um probleminha que poderia ser assim. Se você tem R$100 e você quer comprar figurinhas que custam 4 e figurinhas que custam R$5. Com R$100, quantas figuras de R$4 você pode comprar e quantas de 5? Né? Esse seria um problema que envolve, que se resulta numa equação diofantina. Na nossa linguagem atual seria 4x mais 5y igual a 100. Aí Diofanto trabalhou com a resolução desse tipo de equação. Uma solução poderia ser 20 figurinhas de R$4, que dá 80, né? Mais 4 figurinhas de R$5, que dá 20. Aí 80 mais 20 vai dar 100. Então, só que o método de resolução, isso aqui envolve outras coisas, como o MDC, por exemplo, né? Então, a gente deve a Diofanto a sistematização da solução desse tipo de equação. São as chamadas equações diofantinas. Um outro tipo de problema poderia ser assim: encontrar dois números consecutivos cuja soma é igual a 15. Então, é um dos problemas que está na obra aritmética, né, que é a obra de Diofanto. E os povos árabes, eles desempenharam um papel crucial na expansão do conhecimento matemático. Tanto porque antigamente eles viajavam muito por conta do comércio, né? Exato. Então, como que você vê o avanço da matemática nesse período e quais que foram as principais contribuições árabes para o estudo das equações? Os árabes, a gente vai ter que viajar. Bom, a gente estava falando de Diofanto, né? Sim. Aproximadamente século III depois de Cristo. Então, a contribuição dos árabes a gente pode destacar na Idade Média, né? O que chama de Idade Média, né, segundo a história, é mais ou menos do ano 476 depois de Cristo ao ano 1500 depois de Cristo. Essas duas datas, elas são importantes porque o ano 476 depois de Cristo simboliza a queda do Império Romano e 1500 simboliza a tomada de Constantinopla, que depois pertencia ao Império Bizantino e foi tomado pelo Império Otomano. Então, o que era Constantinopla passou a ser Istambul, né, no caso, hoje em dia. Então, o que os árabes fizeram? Eles conservaram, durante esse período todo,
preservaram a matemática e expandiram também, tanto o conhecimento grego como o conhecimento indiano também. E podemos destacar o árabe chamado Al-Khawarizmi, é até complicado de pronunciar o nome dele, mas ele viveu basicamente no século IX depois de Cristo, né? O século IX vem de 801 a 900, né? Então, tem uma obra dele que é um compêndio sobre cálculo do completamento e do balanceamento. Esse completamento, ele está relacionado com resolução de equações do segundo grau, e balanceamento está relacionado com equações do primeiro grau. Só lembrando que já naquele período dos babilônios, 2000 anos antes de Cristo, eles não tinham uma álgebra para resolver equações, mas eles já, naquelas tábuas de argila, eles já sabiam resolver equações de segundo grau, alguns tipos. Então, só que era tipo com receitas, né? Não tinha um método assim escrito com a álgebra. Então, o Al-Khawarizmi, esse método completamento, por exemplo, para resolver a equação do segundo grau, a gente utiliza até hoje. É como se você fosse completar quadrados. Você tem um trinômio que é incompleto, você faz de modo que seja um quadrado perfeito, e o que você acrescentou, quando você fez isso, você retira. E aí você pode resolver hoje em dia se resolve através de, como está elevado ao quadrado, você usa a operação raiz quadrada e consegue resolver. O balanceamento, ele é um método para resolver equações do primeiro grau. Então, como é que funciona o balanceamento? Na nossa linguagem atual, se você tiver a equação x mais 5 igual a 8, por exemplo, então como é que ele faria? Ele pegaria e adicionaria, tiraria, no caso, né, 5 unidades de ambos os lados da equação. Então, tirou 5 unidades de um lado, tirou 5 unidades do outro, então deixou a equação balanceada. Tirando 5 unidades do lado esquerdo, você fica com a variável desconhecida, que é x, e do lado direito com 3, e aí você resolveu a equação no primeiro grau. Que hoje em dia, né, os professores ensinam o famoso passa para o outro lado com o sinal trocado, que de certa forma é prático, mas é ruim, porque a criança não entende por que está fazendo isso. O método de balanceamento, ele é interessante por isso, porque você sabe exatamente o que está acontecendo com os termos, né? Mantendo a igualdade, né? Realizando esse tipo de operações. Viète, ele foi uma figura importante durante o Renascimento. Como que as equações do primeiro grau elas foram abordadas durante esse período, e especialmente por matemáticos como François Viète? O francês, né? Isso. Bom, esse período aí, como você falou, né? Acho que falou, deve ter falado. De aproximadamente 1500 a 1600, né? Época que chamam de época do Renascimento. Muita coisa acontecendo nessa época. Então, o François Viète, a principal contribuição dele foi na notação algébrica. Ele aperfeiçoou a representação de valores desconhecidos através de letras. Então, ele, por exemplo, ele já usava x, y, z para os valores desconhecidos nas equações. Os coeficientes das equações ele representava por letras gregas, por exemplo, alfa, beta, gama. Os sinais, vários sinais que a gente conhece hoje, devido a Viète também, por exemplo, o símbolo de mais, o de menos, de divisão, o x, em alguns momentos para multiplicação, tudo é devido a Viète. Então ele deu essa cara moderna, como a gente conhece hoje, para as representações das equações, né? E nessa época a coisa estava mudando de característica, estavam evoluindo, né? Depois que se tem essa notação moderna, aí a matemática tomou um outro caminho, uma
passou a ter um avanço mais rápido. A gente poderia citar mais, além do Viet, né? Porque aqui poderia ser, digamos assim, o que a gente poderia falar de evolução na sistematização e resolução de equações do primeiro grau. Mas muito outro tipo de matemática já estava sendo feito, né? Na área de geometria, por exemplo. Tinha muitos avanços. Mas a gente pode destacar também dois outros matemáticos. Um é René Descartes e outro é Fermat. Esse René Descartes, ele viveu de 1596 a 1650. Já a Fermat, de 1601 a 1665. Né? O primeiro viveu 54 anos e o outro 64 anos. Então, qual foi a contribuição desses dois? Foi basicamente colocar um sistema de coordenadas, o que a gente chamaria hoje de plano cartesiano, e através dessa representação, esse plano cartesiano, as equações passaram a ter um significado geométrico, por exemplo. Então, uma equação do tipo y igual a 2x mais 3, que seria uma equação diofantina no caso, né? Essa equação passaria a ser representada por uma reta geometricamente nesse sistema de coordenadas. Então, daí começa a surgir o que a gente chama hoje de geometria analítica. E, através da geometria analítica, a matemática tomou um outro rumo. A gente pode falar do surgimento do cálculo diferencial integral, né, de Newton, e aí, pronto, aí já avança bastante. Tem outras curiosidades, né, já fugindo um pouco da equação do primeiro grau, sobre Fermat. Fermat, ele deixou na sua obra o que ficou conhecido como o último teorema de Fermat. Fermat afirmou o seguinte: que não existem ternas, a gente pode chamar de x, y, z, tal que x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, quando n for maior do que 2. Então, Fermat, ele deixou essa afirmação, falou que tinha uma prova para isso, mas dizia que não cabia ali. Ele tinha uma prova maravilhosa, mas não cabia naquele espaço para ele completar. Para ele completar a prova. Ele não deixou uma prova e disse que sabia resolver. E ficou um mistério, né? Será que Fermat sabia realmente resolver ou estava blefando, né? Porque esse ainda é um dos problemas mais famosos da matemática. Ele foi formulado por Fermat em 1637. Fermat formulou esse problema, e esse problema só foi resolvido 358 anos depois, né? Era um problema em aberto que muitos matemáticos tentaram, não conseguiram só resultados parciais, né? E foi resolvido em 1995 por um inglês chamado Andrew Wiles. Então esse problema é famoso, virou filme, documentário. Então foi o Andrew Wiles que resolveu, com uma matemática que não existia na época de Fermat. Uma matemática moderna, né? Uhum. Formas modulares, equações algébricas, uma coisa totalmente complexa. Uma prova que tinha, se não me engano, mais de 200 páginas, né? Então, por essa complexidade, da maneira como o Wiles resolveu, né, as pessoas costumam dizer que Fermat estava blefando. Daí surge esse questionamento, será que ele realmente sabia? Será que ele sabia de fato, né? Então, esse problema já tinha para n igual a 2, né, quando você tem x ao quadrado mais y igual ao quadrado igual a z ao quadrado, quando esse n é 2, a gente chama esses três números de ternas pitagóricas, e a gente sabe que tem solução porque decorre dos triângulos retângulos e do teorema de Pitágoras. Só lembrando uma curiosidade, que é a seguinte: daquelas tábuas de argila,
datada de mais ou menos 1800 a.C., naquela época, né? Escrita cuneiforme, trazia tabelas de ternas pitagóricas. Por que eles estavam colocando isso, não se sabe exatamente. Essa tábua de argila ficou conhecida como Plimpton 322. Então já há 1800 anos antes de Cristo já existia a curiosidade ou alguma aplicação de encontrar ternas satisfazendo uma equação desse tipo. Só que para n maior que 2, né? Fermat disse que tinha essa prova, mas só que demorou 358 anos para chegar a uma conclusão. solução. O Wendell-Wallis, né? Ficou bastante famoso por ter resolvido esse problema, que é um problema que muitos matemáticos tentaram por quase 400 anos resolver, né? Saiu em jornal e tudo. Voltando ao Diofanto de Alexandria, eu trouxe uma frase, uma curiosidade, está na lápide de Diofanto. Então está escrito na nossa linguagem, né, é claro, o seguinte: aqui jaz Diofanto, maravilhosa habilidade, pela arte da álgebra a lápide nos diz sua idade. Deus deu 1/6 da sua vida como infante, 1/10 mais como jovem, de barba abundante, e ainda 1/7 parte antes do casamento. Em 5 anos nasce-lhe o rebento, lástima, o filho do mestre e sábio, do mundo se vai, morreu quando atingiu a metade da idade do pai. 4 anos mais de estudos consolam-no do pesar, para então, deixando a terra, também ele alívio encontrar. Então, traduzindo esse texto para a nossa linguagem, nós teremos a seguinte equação: x igual a x sobre 6, mais x sobre 10, mais x sobre 7, mais 5, mais x sobre 2, mais 4, que é uma equação do primeiro grau. E se a gente for resolver ela, a gente vai encontrar x igual a 84 anos, que seria a idade de Diofanto, o tempo que ele viveu, no caso, né? Então a gente podia fechar com essa curiosidade. Muito legal, né? Como a história das equações do primeiro grau, ela é uma jornada através de civilizações e períodos históricos diversos. Isso. E Exatamente. cada um, ele contribui para o desenvolvimento e compreensão dessa ferramenta importante que é as equações do primeiro grau. Isso, exatamente. E com isso nós encerramos esse episódio do Papo Matemático. Eu gostaria de agradecer ao professor Osimar por compartilhar com a gente, né, os seus conhecimentos. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Um evento como esse força a gente a estudar, né, buscar os fatos e deixar aqui a propaganda da nossa instituição, que é a Universidade Federal de Roraima, o Departamento de Matemática. Nós temos lá no nosso departamento um curso de licenciatura em matemática presencial. Nós temos um curso de licenciatura em matemática EAD, à distância. Temos também um curso de bacharelado em matemática presencial. Temos um mestrado profissional, que é o Profmat. E é isso, né? Estamos aguardando a visita aí de todos para quaisquer perguntas ou dúvidas. Também gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, por nos acompanharem nessa exploração. E até a próxima!